Pai do Senhor, povo de Deus, depois de um bom tempo sem gravarmos, devido à correria aqui do dia a dia, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e vamos procurar ser sempre ativos, sempre vamos estar mandando novidade para vocês. E o assunto de hoje é muito polêmico, um assunto que vem sendo debatido ao longo do tempo. Em primeiro lugar, o que traz à tona esse assunto, mais uma vez, é o clipe polêmico da cantora Cassiane, que foi visto na internet esses dias, onde um casal brigava, enquanto isso ela canta a música, falando do poder de Deus, que Deus pode fazer, a restauração, enfim. Só que o homem agride a esposa e ela deixa uma carta, vai embora, Só que depois ele se arrepende, se converte, só que ele agride. Aí está a grande questão, porque o vídeo tratou do espiritual em concernente à questão da oração, da intercessão da irmã pelo esposo, mas as críticas vieram porque em momento algum ela prestou queixa, porque foi agredida, enfim, os defensores das mulheres apareceram, feministas e tal, e criticando a irmã e cantora Cassiane de todas as formas. Então nós vamos falar um pouco desse vídeo, e aí vem à tona novamente a questão em que casos a Bíblia permite o divórcio. O divórcio é permitido e em que casos são permitidos. Para isso vamos ler o texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32, está escrito assim: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Então, está aqui um texto bíblico. Se analisarmos só esse texto exclusivamente, a gente vai entender que a Bíblia só permite o divórcio quando há infidelidade conjugal. Isso aqui foi Jesus que falou, então muitos pegam ao pé da letra e dizem que só há essa possibilidade de divórcio. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar do clipe da Cassiane, que houve uma falha ali notória por tratar só da questão espiritual e não tratar da questão da denúncia. Essa é a primeira polêmica no nosso meio evangélico, entre os cristãos, o que deve fazer uma mulher nessa situação, que é agredida pelo marido, que é espancada pelo marido, ela se aparta dele, ela se divorcia dele, ela dá queixa dele. O que uma mulher cristã deve fazer? Eu já vi comentários na internet, como por exemplo, se você for pedir conselho ao seu pastor a respeito de um assunto como esse, em que seu marido lhe agride e ele lhe aconselhar a continuar com ele, vá na delegacia, preste uma queixa contra o seu marido e também contra o seu pastor. Eu já vi comentários como esses na internet. Mas o que deve, afinal, fazer uma mulher nessa situação? O clipe da cantora Cassiane está correto? Ela errou em alguma coisa? Em primeiro lugar, eu não creio que ela em si tenha errado. Existe uma equipe para fazer esse tipo de clipe, de gravação. Então eu creio que foi um erro da equipe em tratar só o espiritual, mas a intenção foi boa, foi de mostrar a mudança que Deus pode fazer na vida de um homem agressivo, de um homem mau, de um homem que está envolvido em vício, em bebidas, como é o caso do clipe, onde ele mostra um homem se embriagando e a irmã sofrendo. Então a intenção foi boa e a cantora Cassiane não deve ser crucificada por muitos, como estão fazendo, esquecendo de toda a história dela. Até o cantor, o Samuel Mariano, o pastor e cantor Samuel Mariano, tem um hino que fala justamente sobre isso, a questão do momento. Então as pessoas não veem a história de Davi, mas vão ver um momento em que ele adultera
com Betseba. Não veio a história de Moisés, mas veio um momento em que ele mata um egípcio. Então estão pegando de um momento, um clipe da cantora e jogando fora toda a história que ela tem no meio evangélico, como cantora, como uma mulher de Deus, de testemunho. Nunca se ouviu falar no Brasil e no mundo um escândalo, né, referente à cantora Cassiane. Ela tem se mostrado por todos esses anos, desde Novo Convertido, que eu escutava os hinos dela na Assembleia de Deus, lá em Pernambuco, né? E ela nunca se ouve falar um escândalo da cantora Cassiane. Então é uma mulher de Deus, então não merece ser crucificada por causa de um erro de toda a equipe, né? Parece que depois fizeram outro vídeo lá, onde a irmã vai e denuncia para corrigir o erro anterior. Então o que deve fazer uma irmã? O que deve fazer um pastor para aconselhar uma irmã nessa situação? Ora, se o pastor aconselha que a irmã deve procurar a polícia, denunciar o marido, corre o risco da irmã se reconciliar com o marido sem procurar a polícia e ainda falar para o marido: o pastor me aconselhou a procurar a polícia, e aí o marido ir brigar com o pastor. Já ouvi muita coisa acontecer nesse sentido. Então é bem complicado o pastor se meter nessas coisas, né? O pastor tem que ser muito sábio e dar um conselho à luz da Bíblia, mas não dar uma direção exata. Isso é uma atitude que tem que partir da mulher, né? E é uma lógica: se está apanhando, tem que tomar uma decisão, né? Procurar a justiça. Mas o grande problema é o pastor aconselhar diretamente a fazer isso, depois ela se reconciliar com o marido e o pastor arrumar briga com o marido. Vocês estão entendendo o meu raciocínio, onde eu quero chegar, né? Então, pegando o clipe da cantora Cassiane, essa situação que foi mostrada, em que casos a Bíblia permite divórcio. Segundo o texto que a gente leu, em Mateus 5, 31 e 32, Jesus deixa claro aqui, nesse texto especificamente, que só deve se dar carta de divórcio à mulher se houver imoralidade sexual, ou seja, o adultério. Em primeiro lugar, divórcio não é da vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Está escrito: o divórcio ele foi concedido por Moisés por causa da dureza do coração dos homens. Porque o casamento em si já livra de DST, que são doenças sexualmente transmissíveis, já livra da questão do pecado da fornicação, né, que aí entra na área espiritual, que a pessoa, segundo a Bíblia, que tem um espírito maligno, aí vai o outro, se relaciona com ela, aquele espírito passa também a perturbar a vida da outra pessoa, né, através daquela junção sexual dos corpos. Tem também uma questão espiritual nisso aí. Então, segundo o texto, aqui lido, Mateus 5, 31 e 32, só em questão de adultério. Foi liberado por causa da dureza do coração dos homens. Não é que Deus queira, é que Deus permitiu, através de Moisés, por causa da dureza do coração dos homens. O desejo de Deus é que o casamento seja para sempre, até que a morte os separe, como se costuma falar quando se celebra casamentos. Então, não é a vontade soberana de Deus que haja divórcio, mas a vontade permissiva de Deus. Primeiro fato aqui. Agora, texto sem contexto é pretexto. Não se pode pegar só esse texto bíblico e dizer que só se pode divorciar em questão de adultério. Porque existem casos em que, muitas das vezes, o melhor é que haja o divórcio. Lembrando que não é a vontade de Deus, lembrando que nenhum pastor deve aconselhar ninguém a se divorciar por qualquer coisa, nenhum pastor vai pregar divórcio, ensinar divórcio, não. Nosso desejo é que o casamento seja duradouro, seja até que a morte realmente separe, a morte de um dos dois os separe, mas enquanto estiverem aqui vivos, que eles permaneçam casados. Mas a Bíblia, ela traz outras vertentes, outros textos, aonde vemos permissões também para divórcio. Um que eu encontro na Bíblia, explícito e claramente, está em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. 1 aos Coríntios, capítulo 7. Você pode ler aí na sua casa, do versículo 1 por diante, que tem muita coisa boa aqui para marido,
e mulher, mas no versículo 12, por exemplo, diz assim: mas aos outros digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Se você examinar bem esse texto aqui, você vai ver que Paulo está liberando aqui o divórcio, a separação, em questão de abandono. Agora ele está citando um caso específico, porque para a gente entender a minha linha de raciocínio, é necessário frisar o seguinte: a Bíblia condena o julgo desigual, ou seja, os dois são cristãos, servem a Deus e se casam. É assim que a Bíblia ordena que seja. O moço é cristão, a moça não é. Julgo desigual, é antibíblico. Pode acontecer de namorarem e a moça se converter? Pode, mas isso não é regra, isso é uma exceção. Na regra, o que mais acontece é que o jovem se desvia e vai junto com a moça para o mundo. Então, o julgo desigual é condenado pelas Escrituras. Paulo falou isso, que não haja entre vós julgo desigual. Então, tem que casar cristão com cristão. Mas muitas das vezes a pessoa vem do mundo já casada. Então a mulher vai, se converte, e o marido, ele não quer aceitar a mulher como cristã, como evangélica. Não aceita e por isso quer deixá-la. Se ele a deixá-la por esse motivo, segundo Paulo falou nos textos que acabei de ler, a irmã está livre. Da mesma forma o irmão, se a mulher abandonar porque agora ele passou a servir a Deus, ele está livre, porque Deus não chamou nós para servidão, Deus não nos chamou para isso. Então existe essa outra liberalidade, está na Bíblia, o apóstolo Paulo falou isso, em questão de abandono. A gente não pode usar isso também como pretexto para qualquer coisa, aí a pessoa já faz de tudo para que o outro abandone mesmo porque ele quer se divorciar. Não é isso que Paulo está falando aqui. São casos extremos que a Bíblia permite o divórcio. No caso do adultério, o homem tem a escolha, se for traído pela mulher, de separar ou não. Ele tem a escolha de perdoar. Na verdade, Deus quer mais que ele perdoe do que propriamente se divorcie. Então, a escolha é do homem nesse fator. Ou da mulher, se for traída pelo esposo. Tem o direito de escolher. Deus aí não interfere nisso, aí é com a pessoa. É claro que deve-se conversar se houve um arrependimento verdadeiro e se quer perdoar. Entende que não vai ficar lembrando aquilo ali, que não vai trazer um problema maior futuro no casamento, então que continue. Se vê que não há possibilidade, que haja o divórcio e o que foi traído está livre. Não foi ele que pecou, não foi ele que errou, foi o outro, foi o cônjuge que fez o ato contra ele. E no caso do abandono, o camarada se converteu, a mulher não aceita e o abandona, ele está livre. É a Bíblia que está falando. Agora, e a agressão física? Como é o caso do clipe da Cassiane. A irmã é agredida e tem que ficar com o homem assim? Tem que ficar só orando por ele, apanhando, esperando ele matá-la, como em muitos casos acontece? Ora, tem casos que a Bíblia não detalha, mas é uma questão de lógica. Deus não quer que alguém continue num casamento sendo agredida. Deus não quer isso, Deus não se agrada disso. A Bíblia diz: guardai e exceder as leis dos homens. Aqui no Brasil tem uma lei muito boa, Maria da Penha. Então, se há agressão física, a mulher tem o direito de procurar a lei. A lei é agente de Deus. As autoridades são constituídas por Deus para fazer esse trabalho. E fazendo assim, a mulher vai evitar de um problema maior. Deus pode mudar o agressor? Pode. Mas não é necessário, no meu ponto de vista, a irmã pagar para ver e ficar esperando. Um dia dá uma tapa, outro dia dá um murro, daqui a pouco vai acontecer coisa pior. E em muitos casos isso progride para assassinato. Então é aconselhável que não se espere.
isso acontecer, mas que tome uma posição. Mulher não foi feita para ser agredida, para ser machucada, né? Nem também o homem. É necessário que haja amor entre os dois, entre o marido e a mulher, e que ambos vivam bem e na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu só quero pedir para você, aqui embaixo, dá um like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e para que passe para mais pessoas. Você pode comentar também, dê a sua opinião aí, se você concorda ou não com o que eu falei, falar sobre mais alguma possibilidade de divórcio, do seu ponto de vista, dê a sua opinião, dê ideias para os próximos vídeos nossos aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, que vai ter sempre novidade de agora por diante. Nós vamos ser mais ativos aqui, vamos estar postando sempre vídeos com conteúdos bíblicos abençoados para a sua vida. Então dá aquele like, se inscreve, não se esqueça também de clicar no sininho para que você receba as notificações. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter alguns cursos que você pode fazer para ser edificado, para crescer na fé e ser abençoado. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, teu casamento, tua família, se não é ainda casado, que Deus abençoe para que você venha casar na bênção, na presença de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.